Final Fantasy XV transporta-nos para Eos, um mundo no qual o Império de Niflheim deseja ocupar Insomnia e conquistar o seu precioso cristal. Para reforçar as ligações entre diferentes povos, o príncipe de Insomnia irá casar com Lunafreya, uma jovem amiga de infância de Tenebrae. A partir disso, a jornada de Noctis para se tornar um rei começa. Ele é enviado para encontrar sua futura noiva com seus 3 melhores amigos, Prompto, Gladiolus e Ignis, em uma viagem usando o carro de seu pai, o Regalia. A crítica que mais fixou em Final Fantasy XV foi a fragmentação da história, pois o jogo lançado tinha lacunas na história. O episódio Gladio foi o primeiro DLC de Final Fantasy XV, focado em Gladio, e logo Prompto e Ignis ganharam DLCs também. E isso foi só o começo. Eu vou listar na tela a alta quantidade de DLCs/expansões através de plataformas digitais, como filmes, animes, jogos mobiles, crossover com outros jogos e até livros. Sem incluir que no catálogo do projeto havia planejado mais 4 DLCs anunciadas para 2019, prometendo um grande final alternativo. Essas DLCs seriam para Ardyn, Luna, Araneia e Noctis. Todos esses personagens haviam espaço para complementar mais em suas histórias. Vale destacar que a escolha dessas DLCs veio através das enquetes dos fãs, após receberem essas críticas de lacunas na história do jogo principal. Só que essa crítica se estendeu até o lançamento do Final Fantasy XVI, para vocês terem uma ideia. Eu quero deixar claro que eu sou um fã do projeto e acho que foi um dos mais impactantes jogos dessa década. Eu me recordo de não ter dinheiro para comprar as DLCs, mas acompanhar a gameplay de cada uma que saía. E com a perspectiva de 7 anos depois, analisem comigo. Houve críticas sobre o sistema de luta, eles adicionaram mais sistemas. Houve críticas sobre a duração do jogo, eles adicionaram extras. Estavam criando um jogo que satisfaria todos os fãs até que chegou um momento em que o diretor saiu do projeto. Então Final Fantasy XV liberou apenas o episódio Ardyn e fechou as portas para as novas DLCs do jogo. Hajime Tabata, o segundo ex-diretor do jogo, comentou que o motivo dele deixar a empresa foram as diferenças criativas entre ele e a organização, a qual menciona que foi forçado a sair. Já a DLC Final Fantasy XV Dawn of the Future, o diretor explicou que a decisão do cancelamento não ocorreu por ordem dele, mas dos superiores, sendo a segunda razão de deixar o local. Mas a dificuldade e estresse no desenvolvimento do projeto vem antes do lançamento do jogo, pois para quem não está familiarizado, foram 10 anos de desenvolvimento do jogo. Se contar os anos após o lançamento do jogo, ainda foram mais 2 anos de conteúdos de expansão e contabilizando 17 anos de sua existência. Eu vou deixar um detalhe surpreendente para contar no final deste vídeo. E um aspecto que eu gosto muito é que Final Fantasy XV é o momento de catarse mais memorável que eu tenho na minha mente de um jogo. E este momento se encapsula tudo o que contém Final Fantasy XV e o torna incrível. É um trecho de momentos catarse essa cena, pois o momentos catarse é quando eu tento extrair o sentimento de catarse de uma obra. Para a psicologia, o catarse traz uma purificação da alma ao botar para fora os sentimentos reprimidos, como raiva, angústia e tristeza. E o H na palavra catarse é para dar uma diferenciada no nome, já que é o nome do canal e enfim. Noctis e Luna se conhecem desde pequenos quando Noctis foi visitá-la em Tenebrae. Ele acorda com o chamado de Luna e se vê cercado pelas flores de Tenebrae, em um plano totalmente diferente. A silhueta que está na frente de Noctis é da Luna, só que criança. Ela abre um monólogo falando sobre aquele dia em Tenebrae e que seu chamado foi cumprido, mas Noctis ainda possui o chamado dele a ser cumprido. E quando Noctis faz a seguinte pergunta, você estará lá? Já notando que algo estava errado. O cenário se modifica conforme o vento começa a levar tudo. E a partir daqui, eu não estou exagerando quando falo que essa cena é a melhor do jogo. A trilha sonora se intensifica, mas ainda dando espaço para os vocais da Luna que amadurecem para a versão adulta e acentuando o monólogo mais forte dela. Would that I could join you. But this moment will have to be enough. It's not right. All I wanted was to save you. When the world falls down around you and hope is lost. When you find yourself alone amid a lightless place. Look to the distance. Know that I am there. And that I watch over you always. Farewell, dear Noctis.
Sem palavras, é como Noctis fica ao assistir aquilo acontecendo em sua frente, enquanto o mundo se desmorona à sua volta. A paisagem de Tenebrae se molda em um mar e todas as flores vão se desvanecendo até que Luna lança uma última flor para Noctis. É quando Noctis consegue agir e ir em direção a ela, que simplesmente é puxado para longe enquanto Luna afunda. Noctis se transforma em um adulto novamente e a flor chega em seu alcance, revelando ser o anel de Lucy, e ele aceita com tamanha dor pelo custo que teve. Como uma cutscene sozinha, essa cena já tem várias interpretações. É só a partir de perguntas de quem é esse garoto, por que essa garota não pode ficar com ele, o que exatamente está acontecendo. E quem jogou o jogo também pode admirar o trágico desfecho do romance da Luna e Noctis neste momento. Ao receber o anel, simboliza a obrigação de aceitar a responsabilidade por causa e apesar das circunstâncias. Toda a missão principal era alcançar o armistício entre dois países com o casamento deles, e a tragédia é que não conseguem alcançar nenhum. O romance sutil vira outro trauma na vida de Noctis, e eu amo o detalhe de apresentá-los como crianças, fazendo a Luna amadurecer primeiro e Noctis depois de não ter mais como alcançar ela, como se tivesse amadurecido e aceitado a sua responsabilidade tarde demais. Sabendo que as DLCs de Final Fantasy XV trariam a possibilidade de Noctis, Arden e Luna lutarem pelos seus destinos, descobrimos que realmente Noctis não teve a escolha, a não ser trilhar todo este caminho de responsabilidade como o príncipe escolhido que traria luz em meio à escuridão. Por mais que ele queria salvar a Luna mais do que ser rei e salvar Eos, ele foi destinado a ser responsável por salvar Eos no fim. É de saltar os olhos o contraste com a proposta do Final Fantasy XV que foi lançado e do Dawn of the Future, já que no jogo original o final traz uma tristeza no coração de quem tem que acompanhar o Noctis se sacrificando e só podendo ser feliz no pós-vida com a Luna. E no Dawn of the Future, ele mudaria o seu destino e além de não se sacrificar, Luna também estaria viva e se casaria com Noctis. E após todos estes anos, Final Fantasy XV continua com uma relevância alta, eu reconheço. Pessoalmente, me surpreendi quando fui pesquisar sobre o tema no YouTube e vi que ainda haviam vídeos em 2023 sobre o jogo. Afinal, faz total sentido a ideia do jogo continuar vivendo, porque o detalhe importante que eu tinha pra falar é que possivelmente teremos mais de Final Fantasy XV, só que em Kingdom Hearts 4, pois o diretor e designer gráfico Tetsuya Nomura simplesmente lançou uma referência absurda ao Noctis em Kingdom Hearts 3. Foi incluído durante e no final do game Yozora, um personagem claramente inspirado no Noctis, sendo apresentado com uma trilha sonora quase idêntica a Somnus, trilha sonora de Final Fantasy XV. E meus amigos, é impressionante pensar que após todos estes anos a história ainda continua. Ainda tem mais do iceberg de Final Fantasy Versus 13 para desbravar. O conceito inicial de Tetsuya Nomura, antes mesmo de Final Fantasy XV, se intitulava Final Fantasy Versus 13. É o que tudo indica, esse conceito vai ser explorado no próximo Kingdom Hearts, o que faz total sentido na mente por trás dos personagens Sora e Noctis. Sora significa céu em japonês, e o nome completo de Noctis se traduz do latim como luz do céu noturno. Seu apelido Noctis se traduz como da noite, e são personagens favoritos do Nomura. Eu não vou entrar em muitos detalhes, pois não entendo muito bem de Kingdom Hearts, só sei que tem Dearly Beloved, que é outra trilha sonora magnífica, e que alguns fãs pensam que o Yozora poderia ser o Nobody ou Ninguém de Noctis, exceto que há um problema, já que ele seria na verdade o Ninguém da versão original de Noctis, de Final Fantasy Versus 13. Enfim, acho que a melhor forma de encerrar por aqui é com essa informação de que a história vive, seja pela cena da morte da Luna ou pelo que ainda tem por vir.